Bom dia, hoje, terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019. Estamos iniciando as transmissões online no YouTube e no Facebook do programa Hora da Notícia, que é transmitido na Rádio Assunção todo dia de 5 às 7 da manhã. Vai ao ar pelas redes sociais a partir de agora às 6h30, a segunda hora do programa. E de início agradeço, como sempre, aqueles que ajudam a ampliar nossa audiência nas redes sociais. Fizeram isso ontem Humberto Souza, Humberto Martins, Moura Martins, Aristeu Henrique, Fábio Tágira, Sandra Cabral. Muito bom dia, 6h36, voltamos aqui com o programa Hora da Notícia, depois do noticiário Primeira Hora da Rede Bandeirantes de Rádio Bandeirantes de São Paulo. 6h36, de volta à Primeira Hora, comigo, o nosso Capiberibe teve que resolver um probleminha ali, volta daqui a pouquinho, mas já na bancada, o nosso grandíssimo jornalista Luciano Clever. Bom dia, Luciano. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção. Bom dia, Saldanha. Bom dia, Andrezinho, que acabou de sair daqui. E já estava nas redes sociais agradecendo a quem partilhou o vídeo de ontem, como Ana Pinto Albuquerque, a Sandra Cabral, o Márcio Pompeu, o Antônio Teles, o Alexandre Brandão, o Márcio Borges, Olavo Souza, Jaime Silva e Mara Nunes. Essas e outras pessoas ampliaram a nossa audiência nas redes sociais. E já agora, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, já entraram aqui o jornalista Padre Martins, meu amigo Michel Mendonça, o André Ramos, o Marcelo Reis, lá de Minas Gerais, o Reinaldo Feitosa, dizendo que chove bastante lá no Eusébio, Dr. Paulo Roberto, o Hermes Soares e o Domingos Neto. E ainda o William Moreira, a Helena dos Santos, o Elton Pereira, Catarina Soares e a Maria Jesus. O Elton retransmite o nosso programa na sua web rádio interativa Metro de Maranguape. Bom dia para o Gilardi e também Flávio Cavalcante. Ô Luciano, começando aqui, o governo do Estado já regulamentou a chamada Lei da Recompensa, que foi aprovada sábado pela Assembleia. O governador, ele sancionou domingo e já regulamentou. A partir de hoje, fica estabelecido o pagamento de R$1.000 a R$30.000 para quem prestar informações que levem: 1. A elucidação de crimes cometidos. 2. A elucidação de fatos ou atos preparatórios ao cometimento de crimes, evitando a consumação da ação delituosa. 3. A localização de pessoas procuradas pelos órgãos de segurança ou contra as quais exista ordem de prisão. 4. Identificação e localização de bens móveis ou imóveis pertencentes a membros de organizações criminosas. O Disque Denúncia, que o governo coloca à disposição da sociedade, é o número 181. E o WhatsApp denúncia é 98969-0182. 98969-0182. Importante medida do governo, Luciano, você acha importante? E é importante também a participação da sociedade, que mesmo antes da recompensa, que está agora na lei, já estava colaborando com a polícia. E nesta madrugada de ontem para hoje, um fato importante dessa colaboração fez com que a polícia descobrisse e apreendesse um cordame de explosivos, né, que seria usado aí em mais uma dessas ações criminosas. Deixa eu dar um bom dia antes para o Márcio Borges, o Valdo Alves, e uma questão muito especial. Hoje é o aniversário da senhora Maria Neuza Costa, lá no Mirim. Ela vem ser a mãe de cordeiros que assistem o programa, o Edmar Cordeiro, a Maria Cordeiro e a Sandra Cordeiro também, que é uma espécie de produtora do nosso programa. Então, a senhora tem uma família maravilhosa, pelo menos eu conheço a Sandra, os outros já assistem a gente. Olha, o Saldanha atento, né? Parabéns para ela. Um grande abraço para a senhora e um grande abraço também para os seus filhos, que com certeza vão homenageá-la hoje. Luciano, o nosso programa, ninguém é cabotino, mas a gente tem que ressaltar. A gente levantou uma bandeira no rádio, fomos o primeiro programa a fazer isso, a conclamar a imprensa do Ceará a se irmanar na luta da sociedade, que eu até chamei a luta do bem contra o mal, a luta da cidadania contra a bandidagem. Nesse momento não há governo nem oposição. O que há é a sociedade, tem que se unir, as forças de segurança, as forças da polícia, para que a gente vença esse momento difícil. E a imprensa poderia colaborar evitando
de dar em primeira página manchetes que empoderem o crime, o ato criminoso. Essas notícias, eu não estou querendo dizer que saiam do noticiário, não, mas pode ser colocar dentro. Não precisa ir para a primeira página. Há uma semana eu tenho notado que os jornais de Fortaleza, tanto o Povo como o Diário e o Estado, inicialmente começou pelo Diário, depois o Povo e até o Estado, eles vêm dando manchetes que vão ao encontro da defesa da sociedade, ações proativas do Estado, como a notícia da recompensa hoje, a notícia do desbaratamento dos paiols, dos criminosos com gasolina, etc, 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 a notícia da prisão de bandidos, ou seja, a reação do Estado para que a gente não perca nunca a sensação de saber quem é que manda no Estado do Ceará, que é o Estado, são as forças da polícia. A gente não pode inverter esses valores. Me parece, salvo algum outro colunista que insiste, né, em botar aquele gostinho ruim da barata, a imprensa parece que está integrada nisso, você não acha, não? Com certeza. E outra coisa, a polícia, o governo do Estado, está dando resultado. É óbvio que, que essa reação vai continuar, mas você vê que já diminuiu sensivelmente, não tinha como ficar esse tempo todo, né? Um bom dia para a Fabíola Duran, para o Juveraldo, o Carlos Rafael de Morrinhos e o Roberto Dias Medeiros de Quixeramobim. Como você diz, a imprensa tem ajudado, mas eu vejo, e com tristeza, né, porque eu admiro muito o jornalista Demetrio Túlio, né, um cara muito bom escritor, uma das melhores penas do jornalismo cearense, um dos melhores profissionais, mas, lamentavelmente, tem usado a sua coluna, que, na verdade, é a coluna do Eliomar de Lima. Está de férias. Ele está de férias, ele está cobrindo. Eu estranhei logo quando ele deu voz a um tal de Conselho de Direitos Humanos que é Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraíba, um bocado de estado, pedindo prudência ao governador Camilo. Vá lá, faça um documento e peça. Eu achei estranho ele dar voz, o Demetrio, a esse conselho, que esse conselho estaria denunciando que estaria havendo excessos na periferia, na abordagem da polícia, no enfrentamento da bandidagem. Generalizando uma desconfiança sem prova. Não, primeiro assim, nós não temos conhecimento disso. A imprensa não tem tratado disso. E outra coisa, o Demetrio não é colunista, ele está colunista. Ele é, antes de tudo, um grande repórter. E um repórter que conhece muito da área da polícia. Então, se ele, no seu mistério, encontrou realmente excessos, caberia a ele denunciar e fazer matérias sobre esses excessos, onde esses excessos ocorreram, de que forma ocorreram e como é que o governo estaria tratando desses excessos. Então, ele teria a obrigação, se recebeu essa pauta e ele publicou, ele deu crédito à pauta. Aos bois, né? Então, que ele faça uma matéria, levante uma pauta, dê essa pauta para o seu jornal, ou você mesmo faça. Mas simplesmente jogar uma nota para denunciar que está havendo excessos e não apurar... é um desserviço. É um desserviço. E hoje, mais um desserviço. Hoje, a coluna, eu estou remetendo a uns 3, 4 dias em que ele falou, ele colocou as 3 notas que um conselho de direitos humanos, deve ser um conselho interestadual, que reúne vários estados, não era só aqui do Ceará, ele deu voz a esse conselho e não apurou. Depois dele, e ele é um cara que tem credibilidade dentro do jornal, como não tem, tem toda a sociedade cearense, ele é um cara de muita credibilidade, é um grande jornalista, um grande repórter. Mas, lamentavelmente, esse viés está meio incompreensível. Se ele recebeu essa denúncia e deu credibilidade a ponto de colocar na sua coluna, ele tinha a obrigação de levantar esta pauta dentro do jornal. Ele fazia a sua matéria exclusiva, ouvir essas pessoas e fazer uma matéria sobre isso. Até hoje não foi feita essa matéria. Portanto, fica como uma coisa meio estranha essa nota. E hoje está estranho também, porque a coluna toda, da manchete, as notas, são 9 notas. A manchete toda já diz tudo, né? Das 9 notas, 6 são com esse tema. Qual é o tema? A preocupação com os direitos dos presos, no momento de emergência. Até então, eu não estou sabendo, né? E se ele está sabendo, tem o direito de dizer, e não simplesmente divulgar denúncias. Ele dá voz aqui à pastoral carcerária, que estaria preocupada com alguns procedimentos, quais? Adotados pelo governo do Ceará por causa da onda de ataques e tal. O coordenador, padre Marcos Passerini, reconhece que a situação não poderia continuar como estava,
No entanto, ela vem sempre no entanto, né? No entanto. No entanto, alerta que nem todo preso recolhido no sistema penitenciário faz parte ou chefia uma das 3 facções que passaram a controlar o sistema penitenciário. Um dos problemas está na falta de informações para os familiares. Olha o que o padre vai dizer e que o nosso Demetrio... Embarca nessa canoa aí. 27 presídios, cadeias, né, mal colocadas no estado do Ceará, foram fechadas e os presos transferidos. Olha, isso é uma questão emergencial. Questão até de segurança. Nós estamos em guerra. A bandidagem em guerra, tocando fogo na cidade e no estado todo. Então o governo fez o correto. Depois vai dizer para onde esses bandidos foram. Não pode, ao mesmo tempo, sabendo onde é que está. Não. Pode ficar dando coletiva de imprensa, não. Isso é uma questão emergencial, exatamente. De estratégia. Isso é exato. Depois vai saber, isso é uma questão emergencial. Muitos presos foram... Aliás, outra coisa, até aliás, a coluna, a diferença, né? A coluna do Érico Firmo, que a gente costuma criticar aqui, hoje está impecável. Né? E outra coisa, a diferença de linguagem, né? O Demetrio chama de líder das facções. O que eu acho denegrir a palavra líder. Modera, né? Líder. O Érico Firmo chama chefe. É isso, é chefe. Chefe de bandido. Líder é uma outra coisa. Então, não vamos dar esse poder, não vamos empoderar. Aí, bom, ele quer que cumpra a lei das execuções penais. Aí o padre Marcos apela para que a Defensoria Pública, o Judiciário, o Ministério Público vá atrás de defender os bandidos. Nesse momento, não é que a gente queira caçar o direito dos bandidos, não. O que nós estamos querendo é o enfrentamento que até então não tinha havido, e a gente precisa do envolvimento de todos. Primeiro a sociedade. Aí o fechamento das 27 cadeias, de novo o padre preocupado com isso. Esse padre vai rezar uma missa. Olha só. Aí o Demetrio faz um título lírico, né? Uma das notas. Infância. Puxa, você fala infância. Só a palavra infância, a gente já se derrete, né? Puxa, uma criança. O título é Infância. Dos 358 presos por envolvimento nos ataques das facções, 110 são adolescentes. Já mudou. Segundo a SSP10. Uma legião sem rede de proteção desde a infância. Olha o que ele botou, a infância. Não, cara, são bandidos. Tudo bem que faltou proteção do Estado, faltou direito, mas há tantos que faltam também a eles e não escolheram o caminho do crime. E não escolheram o caminho da criminalidade. Então, se escolheram, pode ser tangidos até para isso, digamos que essa escolha seja diferente, mas também não é assim. Aí continua. As 3 primeiras notas da coluna, foi só nisso. Aí vem mais 3. Legalidade. Aí vem, terminou a pastoral carcerária, né? De novo na defesa dos presos. O Núcleo de Direitos Humanos e Ações Coletivas enviou recomendação ao secretário André Costa. 7 defensores pedem a garantia de direitos fundamentais nas comunidades ocupadas pelas polícias por ocasião dos ataques das facções. Quer dizer, pede a garantia dos direitos. Mas qual direito está sendo, né? Diga qual é. Não, eles se antecipam. Olha, não vão fugir. É como se a polícia já fosse bandido. Então, para eles, o bandido tem que ter todo o direito de vir da sociedade. E a polícia vai ferir esses direitos. Continua. Já é tudo contra a polícia. Continua. Ele dá voz no Demetrio. Motivados por denúncias de abusos durante a abordagem policial, Demetrio, você tem a obrigação de fazer uma matéria com essas denúncias. Não basta você dizer que há denúncias. Apure essas denúncias. Está no seu dever. Eu não estou dizendo que não existam. Mas se você dá voz ao núcleo dos direitos humanos, o mínimo que tem que fazer é ir atrás. É levantar essa pauta no jornal. Recomendo, por exemplo, que não seja feita busca e apreensão genérica e coletiva em comunidades, áreas ou bairros. Nós temos que fazer o que for necessário. Os caras estão explodindo pontes. Os caras estão derrubando torre de eletricidade. E a gente deve tratar, não faça busca genérica. Que história é essa? Nós vivemos um momento de enfrentamento. Precisamos inovar. Tudo bem. Não é para ferir direito de ninguém. Mas pular já de mão, achar que os direitos serão feridos, eu acho isso um desserviço. Ainda tem assim, outra orientação é que seja proibido. Olha só o que é que ele... Veja só, olha só o que é que vai ser dito a partir de agora, nesse momento de enfrentamento. Será que é esse realmente o momento? Olha só. Outra orientação é que seja proibido o registro fotográfico e a divulgação de suspeitos adultos ou adolescentes. Prática ilegal, mas costumeira. Olha só. Eu acho até que está correto, porque muitos desses bandidos
fazem isso para aparecer na televisão, que é para Mas aparecer na eles imprensa. mesmos se filmam fazendo as Pois é. patifarias. Aí vem agora, não Aí depois deixa que a ele polícia preta filmar. não pode mostrar. É contra o direito. Ah. Por favor, demita com todo carinho e respeito, a admiração que eu tenho a você como profissional, como pessoa. Eu acho que você está se deixando levar por essas pessoas que cobram de você, né? Pessoal ligado aos direitos humanos, talvez fontes suas, ficam cobrando isso. Eu acho que você está dando uma ênfase que não é a melhor na coluna. Tudo bem que dói, mas a coluna toda hoje é sobre isso daí. Me perdoe se eu fui enfático, porque eu gosto muito de você. Mas sabe por quê? Porque ele está escrevendo uma coluna, que é uma coluna de informação geral, e o Dimitri parece que não tem fonte nas outras áreas. Aí só tem fonte na área da polícia. E o pior, junto com esse pessoal de direitos humanos, que hoje a coluna dele é a coluna que faz um ódio aos direitos humanos e já coloca problemas no trabalho da polícia. Não, nós vivemos uma emergência. O Ceará vive uma emergência. O Estado vive uma emergência. É uma luta da sociedade contra os bandidos. É uma luta da cidadania contra a bandidagem. É a luta do cidadão de bem contra os bandidos. Nesse momento, não há meu termo. Não há meu termo. Nós temos que apoiar o Estado. Esse agora de começar agora a inventar. Aí vem um padre, não sei de onde. Esse padre ia rezar a missa dele. Padre, onde é que estava a sua pastoral, padre? Quando os bandidos, com os celulares dentro das cadeias, mandavam matar gente aqui toda semana. Cadê a pastoral carcerária que não se pronunciou sobre isso? Quando os bandidos dentro das cadeias mandavam executar pessoas aqui do lado de fora, mandavam fazer atos criminosos, mandavam explodir bancos. Onde é que estava a pastoral carcerária aqui? Esses organismos de direitos humanos só aparecem para defender bandidos. De novo. Só que agora a sociedade não aceita mais isso, não. Porque vocês não aparecem. Na hora que o circo está pegando fogo, que os bandidos estão tocando fogo, matando as pessoas, não aparece a pastoral carcerária para uma vítima da bandidagem. Na hora que aqueles dois adolescentes, aqueles dois criminosos, bandidos, mataram aquele estudante de nutrição, o cara entregou tudo, mesmo assim eles mataram o cara, eu não vi a fala desse padre da pastoral carcerária. Eu não vi o Dimitri, na coluna dele, levantar essas questões dos direitos humanos em defesa daquele menino que teve a vida ceifada por dois vagabundos de menor. Mas nesse momento aí vem a pastoral carcerária. Olha, eu estou dando a mínima para essa pastoral carcerária, porque vocês só aparecem na hora errada e para fazer o desserviço que, mais uma vez, vocês estão começando a fazer. Eu acho até, Renato, que faz um serviço maravilhoso de assistência aos presos, cumpre uma questão missionária, mas não é o momento, não é o oportuno vir com isso daí. Eu acho que no dia a dia das prisões, levar ajuda humanitária para eles, conforto espiritual. Até concordo, acho que realmente tem um papel relevante. Mas nesse momento... Os evangélicos fazem isso, nem fazem essa apologia. E trazer essas questões nesse momento. Só os momento... católicos, esses padres católicos, que são padres de esquerda, que misturam pastoral carcerária com ideologia. Essa que é a grande... É bom lembrar que nesses momentos o próprio Estado pode decretar um estado de emergência e restringir alguns dos direitos em defesa da sociedade. A sociedade não pode ficar refém dos bandidos, porque tem um aparato legal aí e tal, tem que cumprir. É claro que tem que cumprir. Mas há momentos de emergência, é previsto na Constituição, estado de sítio, por exemplo, quando há uma ofensa ao Estado em geral, o Estado, para se defender, ele suspende momentaneamente aquilo dali para poder se defender e fazer valer a força do Estado. E a sua primordial função, que é a de proteção de seus cidadãos. Antes, deixa eu dar um bom dia para o Juveraldo Danúbio Costa, o Carlos Rafael, pedindo para mandar os parabéns para o seu filho, Carlos Júnior, que hoje está de aniversário. Ladislau está acompanhando a gente aqui de perto do programa. Bom dia para Resêndia, o Antônio Ferreira, a Fátima Johnson, está na escuta lá em Jordão, no Sobral. Gente boa vocês aí. E o Edmar Cordeiro, aquilo que você falou, Renato, antes, sobre não divulgar notícias reais, que já empodera o pessoal, há uma outra forma em que você se torna cúmplice das facções e dos bandidos, quando você divulga na sua rede de WhatsApp, principalmente, notícias falsas. E eu vejo muita gente já tentando uma vacina. Olha, não sei se é verdade, mas eu recebi e joga aquilo dali. Não, eu recebo todo dia um bocado. Sabe o que eu faço dela? Edmar Cordeiro diz, Luciano, acho que está passando despercebido pelas autoridades e imprensa
Não está, viu? O compartilhamento de notícias falsas e verdadeiras nos grupos de WhatsApp. As pessoas acham que estão ajudando quando reencaminham notícias de ataques ocorridos, ameaças de ataques e toque de recolher, o que, no meu pensamento, só atrapalha e dá voz à bandidagem. Não só atrapalha, como, para mim, você está sendo cúmplice. É como se você fosse mais um daqueles que estão sendo recrutados pelas facções, porque o objetivo principal não é simplesmente derrubar a torre, é colocar medo na população, é tornar a população refém do medo coletivo. Então, contribui muito para esse clima de terror, essa disseminação, o encaminhamento dessas notícias, principalmente ameaças, aí ficam ameaçam jornalistas, ameaçam não sei quem. Gente, não vamos dar ouvido a essas ameaças, porque na hora que a gente dissemina e compartilha isso, a gente está prestando um serviço à bandidagem e um desserviço à própria sociedade. Verdade. 6h56, hora da notícia está no ar aqui em nome da loja Na Hora, da Casa Gourmet, Casa HC Gourmet e também da IMAC Congelados. Ô, Luciano, a gente estava falando na semana da necessidade do governo ter um porta-voz e saiu o nome. Segundo o jornalista Cláudio Humberto, ele é um craque. O jornalista Cláudio... Eu fui ver, porque na hora a gente fala assim, puxa, o general. É o general Otávio Santana. Poxa, tem general demais. Então, diz o Cláudio Humberto que ele diz assim, o presidente Bolsonaro mandou bem escolhendo o general Otávio Santana do Rego Barra como seu porta-voz. É um gentleman no relacionamento e um estudioso de comunicação social, área que chefiou quando o general Vilas Boas comandou o Exército, portanto, é o novo porta-voz, é um cara que tem expertise na comunicação. Pois é, eu fui atrás, quando eu vi general... Ele é o general e pensa logo que é... O cara é um comunicólogo, é um jornalista, no Exército jornalismo, mas da área de comunicação. Porque o jornalista mesmo é aquele que está aqui como agente do batente. Eu sou formado em comunicação e passei 18 anos como assessor de imprensa da Caixa. Naquele momento eu não era o jornalista. Eu exercia também uma das funções dentro do que o curso de comunicação habilita a gente. Mas o jornalista mesmo é aquele que está no dia a dia e que está em contato com os ouvintes. Mas ele exercia o general Otávio Rego Barros. E não só isso, ele foi escolhido também porque ele é um expert em mídias sociais. Então, é um cara que também vai coordenar essa área. Já faz aquilo que o Bolsonaro gosta de fazer nas mídias sociais. E muito bem-vindo, desde cedo a gente... Inclusive porque o filho do Bolsonaro não pode cuidar disso institucionalmente, porque ele não tem cargo no governo. Exato. Ele não tem cargo no governo, então ele não pode. Que, aliás, em nome do governo, ele pode postar a rede social pessoal do pai dele. Iam dizer que seria nepotismo, né? Mas assim, o filho do Bolsonaro é o cara nas redes sociais, né? Sem gastar muito dinheiro, fez uma campanha que ganhou as eleições. É claro que não foi só, né? Mas o cara é genial. Então, ele podia perfeitamente ir para lá e ninguém tinha como dizer se esse cara foi nepotismo. Não, ele tinha realmente competência. Então, vamos esperar que esse general já... E é o que a gente dizia, o governo precisava desse porta-voz, não pode estar o Bolsonaro na linha de frente o tempo todo, sem anteparo nenhum. O profissional da comunicação, o porta-voz, é como que o anteparo, né? O porta-brisa, o para-brisa, né? Para não bater o vento o tempo todo no presidente. Aquela matéria da Folha, que André, vocês falaram aqui, dizia isso, da necessidade que o governo tem para tratar com a imprensa, com os jornalistas, né? Agora, vocês falaram, a gente falou muito, deixa eu dar um bom dia para a Jânia Azeredo, para a querida Flávia Cavalcante, foi minha colega da Caixa, o Maurício Teles, o Olavo Nunes e a Sandra Biguetti, mandando um abraço aqui para todos nós. O César Batista, ainda ontem falei, puxa, o cara deu um drible aqui na Polícia Federal, como é que essa polícia lá da Bolívia são tão competentes assim? Porque nós aqui não conseguimos prender... A Polícia Federal monitorou. Hoje teve... Pois a gente não conseguia, e como é que a polícia... Pois você sabia, Renato, que ele foi preso por acaso? Não. Foi preso por acaso. Não foi assim, diligências, monitoramentos. Foi um policial boliviano que não estava envolvido na busca, né, na missão de prender o cara. E nisso, eu chamo a atenção do trabalho da Polícia Federal, dos retratos falados. Então, foi um policial boliviano passando na rua, encontrou o cara e reconheceu. Esse é o César Batista que está sendo procurado. E, a partir daí, se deu a prisão do César Batista. A fonte é uma fonte da Polícia Federal aqui do Brasil, que diz que nenhuma diligência para localizar Batista foi feita como mandado de busca em residências. Um policial local que não estava nessa missão esbarrou com ele na rua, o identificou e o prendeu.
era a hora desse cara mesmo ser preso, né? Olha aqui, o antagonista, você está falando desse saca-trapa aí, que eu considerei ele um lixo, e que ele vá cumprir a pena dele. Multi-assassino, né? Multi-assassino, um pilantra. Agentes italianos rastreiam os últimos contatos de Cesare Battisti. A imprensa cita os nomes de Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo, ex-senador do PT, e Magno de Carvalho, sindicalista da CUT. O que se sabe é que o terrorista chegou a Santa Cruz de la Sierra em 16 de novembro, mas o sinal do seu telefone celular só foi captado com certeza no dia 4 de janeiro, delimitando a área em que ele se encontrava. Pelo menos já tem 2 nomes dos amiguinhos do bandido assassino Cesare Battisti. Com certeza deve ter dado dinheiro para ele. Porque ninguém sai daqui do Brasil, de São Paulo, cruzando o país, entrando na fronteira sem dinheiro, inclusive para tentar subornar alguém na fronteira. Eduardo Suplicy, vereador de São Paulo, tenha vergonha, Suplicy. E esse Magno de Carvalho, que é da CUT, né? Está explicado. Então, a esquerda é isso aí, ajudando um homicida, um assassino, um bandido procurado. A propósito, hoje o Diário... São comparsas desse Cesare Battisti. Esse Suplicy é um comparsa do Cesare Battisti. Não é vereador mais, não. A charge do Sinfônio hoje é um policial visitando o Lula na cadeia e diz: cartão postal do Battisti. Ele disse que a casa dele na Itália está à sua disposição. Agora, olha a frase aqui do Alexandre Garcia, também na mesma página do Diário. Para pensar, os boxeadores cubanos que fugiam da ditadura foram imediatamente deportados. O tetra-assassino Cesare Battisti, que fugia da justiça italiana, recebeu refúgio no Brasil, pelo mesmo governo de servidão ideológica. Exatamente. Bom dia para o José Sérgio do Juazeiro, para o Marcolino Neto de Santa Quitéria, o Eufrásio Francisco. O que está faltando é o enfrentamento decisivo da polícia. Essa pastoral não contribui em nada, só atrapalha. Muito bem. Aliás, o antagonista está dizendo aqui que, ao ser preso pelos agentes italianos lá na Bolívia ainda, ele disse, abre aspas, sou culpado, e isso não se discute, mas não sou culpado de tudo aquilo de que me acusam. Quer dizer, ele é até melhorzinho que o Lula, né? O Lula nega os crimes, embora tenha tudo provado, ele diz que nada é dele, é dos amigos e tal. Esse bandido, esse pulha, este lixo, Cesare Battisti, admitiu que pelo menos é culpado. Não de tudo, mas ele disse, sou culpado e isso não se discute. Tá bom? Tá bom, o pessoal de esquerda aqui ouvir essa fala dele, não é? Porque é impressionante como a Folha de São Paulo continua. Tem um fervor ideológico, tem uma narrativa de esquerda na Folha de São Paulo, é um negócio... Mas tem pelo menos, quando fala do Maduro, já chamam de ditador. O ditador Nicolás Maduro, né? A Folha de São Paulo noticiou ontem que o Lula, no último dia do governo dele, a poucas horas do fim do seu mandato, autorizou a permanência do Battisti no Brasil, contrariando uma decisão do Supremo, movido pelo fervor ideológico. Matéria da Folha. Fervor ideológico. Fervor ideológico, para dizer da sacanagem do Lula. Como é que esse presidente age com fervor ideológico? Não, o cara era um bandido, mas ele é meu amigo ideologicamente, eu vou resguardá-lo. E, aliás, é bom lembrar, começou antes disso, começou com o Tasso Genro. Pilantragem. O Tasso Genro era o ministro da Justiça e é subordinado a ele um conselho de refugiados. Tá bem caladinho, né? Não falou nada. Não, esse conselho de refugiados disse que o Brasil deveria estar ditado. Tá, o Conselho Nacional do Refugiado. Aí o Tasso Genro, contrariando o conselho, que ele não precisa, tudo bem, não precisa seguir, mas ele contrariou o parecer do conselho e fez um arrazoado. Dentro desse arrazoado, ele cometeu a asneira de dizer que o Cesare Battisti, quando foi condenado, a Itália não vivia um regime democrático. A justiça da Itália não seria justa. Aliás, esposou o mesmo argumento o então advogado e hoje ministro Luiz Barroso. O que ele queria dizer que a justiça italiana não teria cumprido a contenta, aí foi julgada a revel. O que é julgamento a revelia? É quando a pessoa não comparece para se defender. O que tinha fugido. Pessoalmente, né? Porque, na verdade, o Cesare Battisti não foi se defender, mas constituiu advogados para a sua defesa. E acompanharam o processo. Então, o argumento de que não houve uma ampla defesa vai por terra. O advogado dele teve todas as chances, todos os direitos, nenhum foi cerceado,
para exercer a sua ampla defesa. E o fez. E mesmo assim, a justiça italiana condenou e depois a Corte Europeia também reafirmou a sentença. Aí quer o Tasso Genro e o Fux, no Barroso, na época, ser o revisor da justiça italiana, como se a justiça brasileira fosse a melhor do mundo e que a italiana tivesse que se submeter aos parâmetros da justiça brasileira. Como é que pode uma argumentação dessa? Então, com essa argumentação que ele próprio, né, não foi ele se baseou nessa argumentação, ao contrário, ele foi de encontro à argumentação e ao parecer do Conselho de Refugiados do Ministério da Justiça. E ele sozinho, monocraticamente, disse: não, o César Batista deve ser reconhecido como refugiado. E saiu da prisão e ficou com status de refugiado no Brasil. Aí depois houve para lá o governo italiano pedindo a extradição, aí o processo vai para o STF. O STF se decide que deve extraditar. Por que deve extraditar? Por causa das leis, porque o Brasil tem um acordo com a Itália, um acordo de extradição. E segundo as normas deste acordo, o Brasil deveria mandar de volta o bandido italiano, pois já teríamos até bandido demais aqui. Mas aquela decisão salomônica, né? O STF diz que deve ser de acordo com o contrato internacional, porque o STF não diz também tem que fazer isso. O STF tinha que mandar extraditar. Mas ele apenas se decidiu, olha, é constitucional e o acordo diz isso, deve mandar. Mas cabe ao presidente, é uma prerrogativa da presidência da República. Né? O Lula só caberia mandar. Exato. Se ele agisse como presidente. Como presidente. Mas ele não agiu. Ele agiu com fervor ideológico, é isso que a Folha quer dizer. Ele agiu não preocupado com a justiça. Ele agiu em defender um amigo que é da sua ideologia. Isso quer dizer o quê? Se o cara fosse um Bolsonaro, né? Se o cara fosse um da direita, com certeza o Lula teria mandado de volta para a Itália. E não é para isso que a gente quer um presidente. Então, vamos para o intervalo, senão a gente volta já às 7h07. Aliás, sobre César Batista, que eu já disse para o André que eu vou falar sobre esse pulha, esse verme, esse lixo, mas um trecho do editorial do Estadão, e eu faço minhas as palavras do editorial do Estadão de hoje. Abre aspas. O avião que levou Batista diretamente da Bolívia para a Itália levou junto a vergonha internacional causada ao país pelo governo do PT, mais uma e seus prosélitos. Encerra-se um imbróglio político e judicial, que já deveria ter sido resolvido há muito tempo, caso as relações internacionais e o respeito aos princípios do Estado Democrático de Direito tivessem prevalecido sobre as paixões ideológicas que animam as hostes petistas. Fecha aspas. Assina embaixo também no texto do editorial do Jornal do Estado de São Paulo. 7h08, intervalo, a gente volta já. Olá, bom dia. Está na hora de falarmos de uma coisa que eu adoro e tenho certeza de que você também ama. Pão. E juntar Eduardo Suplicy, que velho. Claro que estamos falando em compasso de um IMAC assassino. Congelados. Essa empresa que há anos atua no mercado de panificação está presente nos melhores e mais tops supermercados da cidade, nas padarias, cafeterias, hotéis e muito mais. Com variadas opções de produtos congelados, como o pão francês integral, o baguetinho integral. Ela está em a Polícia Federal está atrás de uma planilha do doleiro Vinícius Claré Juca Bala, que teria repassado dinheiro para o Renan Calheiros. Sei que vão matar o Renan. Entre em contato agora com a IMAC Congelados. E o senador está pedindo para o nosso senador, Pois é, para que réus não sejam. O senador Girão. Esse negócio aqui pode destruir o Renan, esse negócio. Segue lá no Instagram, @IMAC Congelados, e também no Facebook. No site, você também pode encontrar mais informações no endereço www.imaccongelados.com.br. Ligue para IMAC Congelados, 3878. Saca-trapa! Deixa eu dar uma dica para você que viu o seu relógio preferido parar de funcionar, sua joia mais valiosa ficar danificada, ou O André não vem mesmo, não. simplesmente quebrado. Não, ficar aqui para ele aqui. Só abre 8 horas, baixa ali. E a baixa ali é essa? No lugar certo. Basta você Ficar aqui para ele aqui.
na hora. Aqui tem 24 horas no Planalto, mas não, acabaram. Rapaz, não tem mais nada 24 horas não, com esses bandidos. Não compensa não. Você fica aberto, o bandido passa e leva o teu dinheiro. Joias, óculos. Compensa você trabalhar para dar dinheiro para bandido, não. Um padrão de qualidade incomparável. Inclusive, com uma moderna máquina que realiza solda em titânio. Os serviços podem ser feitos com o acompanhamento do cliente. E todos recebem um certificado de garantia, que confere mais segurança ao trabalho realizado. A loja Na Hora possui ainda uma ampla oferta de baterias com marcas mundiais, como a bateria suíça da marca Renata, que está presente em 90% dos relógios suíços. Venha visitar a loja Na Hora e veja de perto o atendimento diferenciado. Você está aí? E fidelize através de uma postura pautada pela competência. Certo, aí você quer que eu passe aí para deixar seu negócio? A loja Na Hora está nos melhores Se onde é que é isso aí mesmo? Onde é? da cidade. O Shopping Center 1, o Shopping Del Passeio, na Santos Dumont, em frente ao Center 1, o Shopping Rio Mar e o Shopping Iguatemi. Ah, eu sei onde é, eu sei onde é. Uma loja Na Hora. É Tiburcio Cavalcante ou é Oswaldo Cruz aí? É Tiburcio Cavalcante? Loja Na Hora. 29 anos. É rápido. É seguro. Ah, sei onde é. Loja Na Hora. É naquele ferro de engomar. Conheça a Casa Garcia Gourmet, uma empresa dedicada ao abastecimento de produtos e serviços para o mercado de alimentação, Certo, eu levo. atuação nas áreas de Porque o menino vai lá para o encontro com o pessoal da Casa Garcia, que Você é eu dono vou aqui para levar ele. de compra. Mas eu não vi no grupo, eu não prestei atenção nas conversas. Aí eu me programei, eu não vou não. Venha O Luciano vai, nos representa lá. Depois ele repassa as de coisas. produtos. Tá certo, então. Três, Tá, quando terminar aqui, eu passo aí. Tá. incluindo produtos flash. E também contamos com um centro culinário. Agora com começou a cursos ajeitar o para pneu dele. você que quer aprender. 7h14, abre 7 horas. Conhecimentos 7h15. com professores maravilhosos. Cursos de bolos, biscoitos, chocolates e muito mais. Lá também você encontra produtos da IMAC congelados, com lojas no centro. No Eu Montes, tentei deixar o a carro lá, Casa que era um Garcia táxi, tem está lá de aquela aqui, portas você deixar abertas lá, não? para receber você. De segunda a sábado, no horário das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os telefones da Casa Garcia Gourmet, anote aí, 3181-2803 ou 3104-0252. Liga pra gente. No sábado, quero lembrar, a Casa Gourmet do Montese abre das 7h30 ao meio-dia. E a loja Casa Garcia Gourmet do centro abre das 7 da manhã ao meio-dia. Eu falei, Casa Garcia Gourmet. Alô? Ele quer falar. Alô? Ele quer falar. Bora, sacatar. Botou de novo essa porra desse negócio de calda aí. Esse feijão vai duro. Isso não presta, não. Eu vou escolher mais esse feijão aqui. Esse feijão vem aí, você bota numa panela de pressão e o bicho ainda não cozinha. Hora da notícia. A Hora da Notícia. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Clever. Renato Abreu. 7h14, hora da notícia no ar. Comigo com o Luciano Clever, o nosso Andrezinho. Volta amanhã cedinho, está resolvendo um probleminha particular e só volta amanhã a partir das 5. Luciano, vamos falar de política. Eleição para a presidência da Câmara. Eu acho que está praticamente batido. O Rodrigo Maia esteve aqui ontem no Ceará, aqui em Fortaleza, conversou com o senador Cid Gomes, parece que costurou o acordo com o PDT, conversou com o Camilo. Ele já tem praticamente batido 330 votos, mais do que os 327 necessários. Deve ter o apoio do PCdoB, que se afastou do PT nessa eleição, do PDT e do PSB. O PT vai ficar isolado e ele já tem PSB, PDT, PCdoB, PSL, PSD, PR, PRB, PSDB, DEM, Solidariedade, Podemos, PSC, PROS, PPS e Avante. Está eleito. O caso agora é Renan Calheiros. Ontem o Tasso Gereissati lançou um artigo que eu li aqui de manhã na Folha, muito bem construído, o artigo do senador. Eu acho que o senador coloca os pontos importantes. Agora, precisa agora arregaçar a manga e correr atrás de voto.
Só que o Renan tem um problema, viu, Luciano? O site antagonista está dizendo aqui que o Milton Lira, lobista do PMDB ligado a ele, Renan Calheiros, vendeu um apartamento de luxo que tinha em Miami, que, segundo o Ministério Público, foi adquirido com recursos desviados dos fundos de pensão. Miltinho vendeu o apartamento por 5,7 milhões de dólares, tinha comprado por 7 milhões, ou seja, teve um prejuízo de 1 milhão e 300 mil dólares, que ele queria se livrar do apartamento. Ele é acusado de usar suas empresas para lavar 43 milhões de reais desviados do fundo de pensão. Ele foi preso pela Lava Jato, mas foi solto em maio do ano passado pelo ministro Gilmar Mendes. Sempre o Gilmar Mendes. Um detalhe, esse escândalo pode estourar porque a Polícia Federal está pedindo mais investigações que podem levar o Renan, uma ligação direta com esse doleiro e com o Juca Bala, que é um outro doleiro da Odebrecht. Ou seja, se isso estourar agora, eu acho que torpedeu o navio do Renan Calheiros. Está cheio de nó pelas costas, o Renan. Deixa eu dar uma geral aqui para os ouvintes. Gênia Aceredo, fervor ideológico para alguns e terror patriótico para uma nação inteira. É isso aí, Jane. O Edmar Cordeiro, caso Cesare Batista, desmoralizou o STF, exaltou o presidente Bolsonaro e enfraqueceu mais ainda a esquerda. O Olavo Nunes, o inverno está chegando. Renato, para você comer feijão mole, já que esse que lhe ofereceram na cozinha, tá brincando aí, viu? Todo mundo tá ouvindo aqui. Se for falar aí do feijão, diz que o inverno tá chegando, vai ter feijão mole. Aliás, está chovendo feijão em todo verde, o Ceará, né? Diz Afonso, inverno fortíssimo. Que alegria, que alegria. Bom dia para o Valdo Alves, o Olavo Nunes, Simão Oliveira, o Henrique Costa quer saber quem está pagando 40 advogados da ex-amante de Lula, Rosimeire Noronha. Bom dia para a Fabiola Duran. Outro arquivo vivo ali, aquela sacatrá. Bom dia também para o Jorge Luiz, o Henrique Costa, o Roberto do bairro Ellery, o Miller do Sumaré. Bom dia, ninguém realmente nem fala mais do jovem que morreu em frente à faculdade. Diz que lá trouxeram de ser pena perpétua. O padre aí da pastoral? Wagner Viana, bom dia, Luciano. A sociedade não aceita mais a proteção aos direitos humanos. O que quer mesmo é o direito das vítimas. José Maria do Jardim das Oliveiras, José Carlos Dias, sou músico e ouvinte assíduo de vocês. O Cristiano Castro, bom dia, Luciano, ligado na hora da notícia, temos que ajudar as forças policiais. É isso mesmo. E o Roberto Medeiros Dias, de Quixeramobim, que a gente já falou. Pois bem, o nosso querido presidente da Câmara está com a sua reeleição quase que garantida, né? E não dorme de touca, né? Como alguns... Continua trabalhando. Tem que estar aqui. Você falou do senador Tasso, ele tem que estar aqui também, tem que estar cabalando voto, tem que estar pertinho. O artigo foi bom, mas não basta. Né? O artigo é maravilhoso porque diz a sua agenda, né? Aqui eu estou me propondo a ser o cara, e acho que para mim é o melhor nome para presidir o Senado, não só por ser cearense. Há também aí, né, a questão do bairrismo, de ser cearense, de ser um grande homem da política do Ceará, mas acho que é também um grande nome da política nacional, nesse momento, para o Senado. Não há um nome melhor. Agora, é aquilo, né? O Renan é uma águia, é uma raposa, esteve no poder o tempo todo, não tem muitos escrúpulos para isso, já está se bandeando para o pessoal do Bolsonaro, já está divulgando nota que está amiguinho do Paulo Guedes. Ele disse, né, que, na Folha que garante a aprovação da reforma. É essa a moeda de troca dele. E tem gente no governo que acredita nisso, que diz, olha, não há um nome melhor nesse momento para presidir o Senado, para dar fluidez, rapidez nos processos, nas reformas, do que o Renan. Porque o bicho tem força, é articulado, e ele querendo, ele realmente faz. Vamos ver. Agora, eu acho que para o novo momento do Brasil, ele é um símbolo ao contrário. Ele é um símbolo da antiga política. Ele é um símbolo de maracutaias. É tanto que está aí, e aliás, o senador eleito, né, o cearense, mais uma coisa boa que ele está fazendo, é propor assim, já que você tem a ficha limpa, né, para as concorrências todos, ele quer impedir que pessoas que sejam réus na justiça possam se candidatar à presidência dos poderes. Boa, né? senador Então, Girão. É muito interessante isso daí. E se isso for à frente, bate em quem? No Renan. O Renan é réu. Aliás, foi nessa condição de réu que o Marco Aurélio, numa decisão, para mim, completamente equivocada, é réu. Exatamente por ser réu, o Marco Aurélio queria afastá-lo, lembra da presidência do Senado? Foi. E aí o Renan enfrentou. O bicho é duro na queda, não cai fácil.
Mas era uma decisão equivocada que ele não pode se imiscuir. E não tem na Constituição essa história de ser réu. E, aliás, assim, o equívoco é esse. Eles acham que um réu não pode ser presidente. O princípio é o inverso. O presidente não pode ser réu. Toda a proteção que a Constituição dá é evitar que o presidente seja réu. Com a lei da ficha limpa, e ainda não é réu, não. A ficha limpa fala em condenados. Condenados em segunda instância, não pode ser só na primeira, não podem concorrer a cargos eletivos. E agora o senador Girão quer inovar, quer impedir que réus possam se candidatar à presidência do Senado. Aí não seria o voto popular. É interessante e bate de frente. Quem vai perder com isso é o Renan. E como você acabou de dizer, o Renan está cheio de processos. Pode ser baleado com esse negócio aqui, né? Tinha uns 15 processos, alguns eles já foi até salvo, né? O negócio da Mônica, do dinheiro que dava para a mulher, que era dinheiro público, não era. Isso já acabou. Mas há novas diligências, há novos processos que estão, inquéritos que estão em prosseguimento, que podem atingir e favorecer o nosso querido Tasso Gereissati. É bom, eu acho... Olha, a Polícia Federal vai cruzar dados de uma planilha entregue pelo doleiro Vinícius Claret, o Juca Bala, com informações prestadas pela Odebrecht. Renan Calheiros e Romero Jucá são suspeitos de receber 5 milhões de reais da empreiteira em 2014, em troca de benefícios tributários aprovados numa medida provisória. Acusado como operador de propina de Sérgio Cabral, Juca Bala fechou acordo de colaboração premiada, no qual disse que fez entregas para a Odebrecht. Os dados que forneceu poderão comprovar o repasse do dinheiro ao Renan e ao Romero. Se isso estourar daqui para o final do mês, a candidatura do Renan morreu. Pois é, e assim, tudo bem que ele possa entregar isso que ele está prometendo de fazer as reformas. Mas você imagina Não dá, né? que nessas reformas, aí está o presidente tendo que se defender, olha, teve mais um processo, olha, tem mais aquilo ali, olha, surgiu um doleiro, olha, surgiu uma denúncia. Não está o cara limpo na presidência do Senado. Exato. Esse momento é o momento da asepsia, né? Já houve uma asepsia e o Renan é uma exceção dessa asepsia que os eleitores fizeram. Então, o Renan é eu acho que você espírito da eleição. acho que você já ganhou muito em estar eleito. Querer agora ser o presidente do Senado, você tem todo o direito de querer. Mas eu acho que deveria baixar a bolinha e tentar cuidar da defesa dos seus processos. É possível que essa tentativa de ser presidente seja já uma estratégia de defesa, porque se achará blindado, né, claro. disso daí. Mas o Brasil não precisa de ter um presidente cheio de nós pelas costas, um presidente do Senado, nesse momento crucial de reformas, onde o Congresso, quando o Congresso Nacional será fundamental para essas reformas. Luciano, você sabia? Essa aqui é boa, viu? Isso é novíssimo, essa notícia, a partir do final do programa, mas olha aqui. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e se disse alegre com a comparação entre os dois em discurso a ruralistas americanos ontem, segunda-feira. É o que registra o jornal Folha de São Paulo. O presidente dos Estados Unidos teria declarado, segundo a Folha, abre aspas, dizem que ele é o Donald Trump da América do Sul. Acreditam? E ele está contente com isso. Se não estivesse, não gostaria tanto daquele país, mas eu gosto, disse o presidente Trump. Trump fez um discurso durante a convenção da American Farm Bureau Federation, a maior organização agropecuária americana que ocorre em Nova Orleans. Ao destacar a revitalização do vínculo comercial com o Brasil a partir de 2003, o presidente dos Estados Unidos também avaliou Bolsonaro como um, abre aspas, grande novo líder, fecha aspas. Parece que os dois estão de... Também. O Trump é uma figura, né? Em março estarão os dois lá na Casa Branca. E está curtindo, olha, ele é o Bolsonaro, e dizem que ele gosta de Bolsonaro, não, ele é o Trump da América do Sul, na verdade do Brasil, o Trump do Brasil, e dizem que ele gosta da comparação, aí, né? É uma figura, né? No final do programa, a gente fala muito do Érico, então hoje eu quero fazer um louvor à coluna do Érico, né? O título é A Trincheira que o Ceará se torna. Faz uma análise muito percussiente, uma análise muito alinhada com a realidade, chama chefes de chefes, não de líder, né? E diz que o Ceará, primeiro assim, está havendo uma simbiose, né, entre governo estadual e governo federal. Estão muito bem antenados os dois, estão muito bem azeitados nas ações, e que o Ceará pode ser um laboratório, né? Por isso que ele está chamando de trincheira. O Ceará está sendo a trincheira contra a bandidagem, contra as facções, talvez
níveis estaduais, porque o Ceará, vencendo isso daí, pode ser também uma lição de idade em outros estados, para se aquietar por aí e não tentar ofender dessa forma a sociedade brasileira. Então, louvor a você, Érico Firmo, sua coluna hoje está muito boa, está abençoada, né? Deve ser realmente louvada. Muitas vezes a gente criticou a sua postura, né? Que a gente tem que ser justo. Hoje a coluna está de ser guardada. Parabéns, a sua análise hoje está perfeita do Ceará, a trincheira que o Ceará se torna, as ações que o governo do estado está tomando e as ações que o governo federal também está tomando. Então, muito bem, parabéns e um grande abraço para você. O senador Álvaro Dias confirma a pré-candidatura à presidência pelo Podemos. Em mensagem enviada aos senadores ontem, ele defendeu maior independência do Senado em relação ao Judiciário e ao Executivo. Ele diz: proponho rejeição a qualquer tentativa de invasão de competência da parte do Judiciário, antecipação aos fatos com agilidade no ato de legislar, devolução de medidas provisórias inconstitucionais e cumprimento rigoroso do calendário de votações. Prometo valorizar a iniciativa dos parlamentares, priorizando-as quando ocorrer coincidência com as propostas do Executivo. Ou seja, o Álvaro Dias quer ser o presidente do Senado mesmo, né? Quer dizer, é uma forma de contrapor o discurso do Calil, né? Da mesma forma que ele queria ser o presidente do Brasil, né? Acho que também é só para marcar uma posição. Está correta a posição dele. Bom dia para a doutora Ana Maria Gurgel, grandes jornalistas, um abraço para vocês. Viva Guimarães também, bom dia. E o Francisco Alves, lá de Messejana, mandando um abraço para nós, além da Sandra Cabral, que é uma ouvinte que gosta muito do nosso programa. Então, Álvaro Dias é uma figura, é realmente interessante, e o discurso dele está correto, né, de dizer, olha, o que a gente precisa é de um legislativo atuante, e faltou essa atuação. Quando o judiciário invadia a área do legislativo, muitas vezes é por causa de omissões do legislativo. Então, em cima de omissões, cabe ao judiciário realmente decidir. Então, que o legislativo cumpra a sua missão. Nós teremos um momento crucial para a nação brasileira. Precisa de muitas reformas em todas as áreas, na área do combate à corrupção, na área da economia, da reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária e tantas outras, porque o Brasil atrasou muito para se desenvolver. Esse é o momento da gente, e é bom aproveitar porque a população está confiante no governo, 75% acha que o Bolsonaro vai dar certo, está correto, e muita gente, desde muito tempo também, está confiante que este Congresso que foi eleito vai ser um bom Congresso. Então, a responsabilidade de vocês fazer jus à confiança que o povo brasileiro depositou em vocês. Luciano, na última de hoje, o presidente da Petrobras indicou para presidir o Conselho de Administração da Petrobras o almirante, ex-comandante da Marinha, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, mais um militar assumindo o cargo de destaque. É bom lembrar que quem preside o Conselho de Administração da Petrobras trata dos investimentos da estatal. Na era petista, o cargo era exercido pelo ministro das Minas e Energia. Você lembra que a Dilma era ministra das Minas e Energia, primeiro governo Lula, foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Nessa condição, ela autorizou a compra da sucata de Pasadena, que causou um prejuízo de bilhões à Petrobras lá no Texas. Teve que revender pela metade. Metade do preço. Era uma sucata, que uma operação absolutamente condenável, autorizada só para roubar. Só para roubar. Que foi autorizado pela dona Dilma quando ela presidiu o Conselho. Agora vai ter um almirante de esquadra da Marinha, Eduardo Bacelar, presidindo o Conselho. Quanta diferença, né? Por isso que deu a Folha manchetou, né? Que nunca teve tantos generais em postos vitais da economia brasileira. É só um fato, é só uma curiosidade, não quer dizer que seja ruim. Eu quero que sejam pessoas sérias e que dê resultado. São comprometidas com o Brasil, só isso. É isso aí. Bom dia para a querida Moura Martins, que é também minha parente aí. O Edmar Cordeiro. O Álvaro Dias mandou retirar o vídeo que ele falava do Bolsonaro na campanha, dizendo que era montagem. Não sei o que está se referindo. O certo é que o tempo passou. Um grande abraço para todos vocês. Um dia bastante proveitoso. E até amanhã, com a graça de Deus. Valeu, Luciano. Está aí o nosso Saldanha aqui. Já vem aí o César Luiz, toda a grande equipe, o grande Vicente Lima, o Honda 620, líder de audiência também aqui na Assunção. Amanhã, 5 pontos. Está de volta. Hora da notícia comigo, André Capiberibe e o grande Luciano Kleber. Bom dia, ótima terça-feira. Tchau. Um abraço, obrigado. E a vocês aqui das redes sociais que compartilhem o vídeo e se inscrevam no YouTube. Grande abraço, obrigado e até amanhã com a graça de Deus.
Peia.